O direito eleitoral é o ramo do direito público que se ocupa em estudar as formas de acesso aos lugares de poder do Estado por parte dos cidadãos. Como todo ramo do direito, ele vai beber em algumas fontes. E hoje nós vamos falar sobre as principais fontes do direito eleitoral. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que a legislação eleitoral ela é 100% federal, ou seja, somente a União pode legislar sobre matéria eleitoral. Então, todas as fontes do direito eleitoral elas vão estar na legislação federal. E a primeira e principal delas é a Constituição Federal. Basicamente, a gente pode resumir as fontes do direito eleitoral em 8. Quais são elas? Em primeiro lugar, a mais importante de todas, a Constituição Federal. Em seguida, nós temos o Código Eleitoral, que, não obstante ser uma legislação do ano de 65, ela foi recepcionada pela Constituição Federal. É óbvio que tem algumas partes do Código Eleitoral que foram declaradas inconstitucionais, mas na sua maior parte ela foi sim recepcionada pela Constituição Federal e está em vigor. Em seguida nós temos a Lei Complementar 6490, a Lei das Inelegibilidades, que versa sobre uma série de procedimentos eleitorais e, sobretudo, com relação àqueles elementos que a gente já falou um pouquinho disso, que impedem o exercício dos direitos políticos passivos, né? A possibilidade de ser votado, quais sejam as inelegibilidades. Nós temos a Lei das Eleições, a Lei 9.504, que regula o processo eleitoral em si, a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096, que é o estatuto orgânico dos partidos políticos, que vai dizer como são formados, como são geridos, como se extinguem, como prestam contas. Nós temos também a Lei Etelvino Lins, é uma lei pouco conhecida, mas de suma importância, a Lei 6.091 de 74. Ela vai falar sobre o transporte de eleitores, sobre o fornecimento de alimentação para esses eleitores e sobre a requisição de bens e serviços por parte da Justiça Eleitoral. Ela trazia também algumas condutas vedadas aos agentes públicos, que foi incorporado na Lei 9.504 posteriormente. Nós temos, por fim, as resoluções do TSE, que vão interpretar a legislação eleitoral, vão incorporar a jurisprudência eleitoral para regular as eleições e elas são feitas a cada pleito. Paralelamente às resoluções do TSE, nós temos também as consultas que, não obstante não terem força vinculante do tribunal, mas elas servem como um indício de como o tribunal vai decidir para aquelas eleições. Então, em resumo, são essas as fontes do direito eleitoral e a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas agora. Muito bem, a Constituição Federal ela é a norma supralegal de uma sociedade. Ela está num patamar superior às demais normas. Se a gente for lembrar lá da pirâmide de Kelsen, né? Então no topo dessa pirâmide nós vamos ter aí a Constituição Federal. E a Constituição Federal ela se ocupa de regular, de estabelecer os princípios para que a sociedade se harmonize, se organize e aconteça. Com relação ao direito eleitoral, a Constituição ela vai tratar especificamente de algumas matérias pertinentes ao direito eleitoral. Basicamente, os dispositivos da Constituição que vão tratar de direito eleitoral estão entre os artigos 14 e 17 e entre os artigos 118 e 121, que vai tratar ali da justiça eleitoral. Nesses artigos 14 e 17, a gente vai falar dos direitos políticos. E ali a Constituição vai trazer as condições de elegibilidade, que nós já falamos sobre isso, que são aqueles requisitos para que todo cidadão possa postular, ocupar algum cargo de direção do Estado, é aquilo que te habilita a ser eleito pelos seus concidadãos. Vai estabelecer algumas causas de inelegibilidade, ou seja, alguns impedimentos ao exercício da capacidade eleitoral passiva
qual seja ser votado pelos seus concidadãos. E vai remeter a uma outra legislação que a gente vai falar em seguida, que é a Lei Complementar 6490, Lei das Inelegibilidades, porque a Constituição vai dizer que lei complementar estabelecerá outras causas de inelegibilidade, levando em conta a vida pretérita e outras condições, situações dos cidadãos. Então, esses artigos que tratam dos direitos políticos estão lá na Constituição Federal, entre os artigos 14 e 17. Vai falar também sobre reeleição. Se alguém puxar na memória aí, vai lembrar que quando nós criamos o Instituto da Reeleição, foi através de uma emenda constitucional, que incluiu essa previsão lá na Constituição Federal. Já nos artigos 118 a 121, a Constituição vai tratar especificamente da Justiça Eleitoral. Composição, organização, deliberação para que lei complementar estabeleça os demais regramentos relativos à Justiça Eleitoral. Então, além dos elementos principiológicos que a Constituição traz ao longo dela toda, nós temos pontos específicos da Constituição que tratam sobre o direito eleitoral e nós falamos um pouquinho sobre eles aqui, que estão lá nos artigos 14 a 17 e 118 a 121. Vamos falar agora sobre Lei das Inelegibilidades. O parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal vai dizer que lei complementar disporá sobre outras hipóteses de inelegibilidade e os prazos da sua cessação, considerando a vida pregressa dos cidadãos. Então, em decorrência dessa previsão constitucional, nós tivemos a aprovação da Lei Complementar 6490. Essa lei complementar que foi alterada lá em 2010 pela Lei Complementar 135, chamada Lei da Ficha Limpa. Por que Lei da Ficha Limpa? Porque trata-se de uma legislação que exige uma conduta ilibada do cidadão para que ele possa concorrer aos cargos públicos. Então a ficha limpa ela não nasceu em 2010, ela nasceu lá em 1990 com a Lei Complementar 64. 2010 alterou a redação dessa lei, a Lei Complementar 135, alterou a redação dessa Lei 6490 para modificar ali os prazos de inelegibilidade, o início da contagem desses prazos, de modo a endurecer os requisitos para a participação do cidadão na vida pública, especialmente nas eleições. Mas é só disso que a Lei Complementar 6490 fala? Não. O foco principal dela é estabelecer essas causas de inelegibilidade, mas ela tem outras situações importantíssimas, como por exemplo, nós temos 2 procedimentos judiciais eleitorais regulados lá na Lei Complementar 6490, quais sejam a ação de impugnação ao registro de candidatura, chamada AIRC, e a ação de investigação judicial eleitoral, a AIJ. A AIRC, ela serve para as impugnações aos registros dos candidatos que eventualmente sejam inelegíveis ou que não tenham as condições de elegibilidade. E uma curiosidade aqui é o rito processual mais elastecido, mais amplo que a gente tem no direito eleitoral, porque a maioria dos nossos prazos são bem curtinhos, 24, 48, 72 horas, e lá nesse procedimento estabelecido para a ação de impugnação ao registro de candidatura, nós temos um prazo de defesa de 7 dias. Para o direito eleitoral é quase uma eternidade. Já com relação à AIJ, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o procedimento dela está ali nos artigos 22 e seguintes da Lei Complementar 6490, ela serve para apurar os abusos, o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, e o rito da AIJ, ele é utilizado também para as representações especiais que estão previstas lá na Lei 9.504, a Lei das Eleições. Então, quando há uma hipótese de abuso de poder político, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, nós vamos utilizar essa ação prevista lá no artigo 22 da Lei Complementar 6490, ou seja, é uma fonte extremamente relevante e importante para o direito eleitoral, primeiro no seu aspecto material, por regular as
hipóteses, as situações de inelegibilidade, as causas de inelegibilidade, e depois por trazer 2 ritos processuais extremamente importantes para o processo eleitoral. Agora a gente vai falar do Código Eleitoral. Mas o que é um código? Qual a diferença de código para lei? O código é uma lei, só que o código é uma lei exauriente, é uma lei que trata todos os aspectos fundamentais de uma determinada matéria. Portanto, quando a gente fala de Código de Processo Civil, é aquela lei fundamental que buscou regulamentar o processo civil do começo do processo até o seu encerramento. Nós temos normas processuais em outras leis? Temos, mas essas não são exaurientes. Então, a lei que busca tratar a matéria de A a Z, a gente chama código. Então, o Código Eleitoral, ele busca tratar a matéria eleitoral de A a Z. Nós já estamos vendo nesse episódio aqui, não é só o Código Eleitoral que trata de direito eleitoral. Nós estamos falando, no mínimo aqui, de 8 fontes do direito eleitoral. Mas o Código Eleitoral, ele busca sintetizar ali dentro do seu conteúdo todas as matérias relevantes ao direito eleitoral. Então, o Código Eleitoral vai falar da inscrição, do alistamento eleitoral. O Código Eleitoral vai falar dos crimes eleitorais, vai falar do funcionamento da Justiça Eleitoral, vai conceder ao Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade de regulamentar todas as disposições daquele código, bem como estabelecer as resoluções que são outra fonte do direito eleitoral para que se realize as eleições. Então o código ele vai tratar de cada uma das disciplinas do direito eleitoral de forma exauriente, de forma completa. Por óbvio, ele é acrescido por outras fontes do direito eleitoral, pelas demais fontes que a gente está tratando aqui, mas é sem sombra de dúvida o diploma legal que trata da maneira mais completa as questões relativas ao direito eleitoral. Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97. Até o ano de 97, desde as eleições, a reabertura democrática, desde a Constituição de 88, nós tínhamos uma lei regulando cada eleição. A ideia de criar uma lei das eleições era para que houvesse uma maior segurança jurídica, era para que você tivesse uma disciplina normativa estável, onde a cada eleição você tem ali um parâmetro de quais serão as condições de participação e de execução daquela eleição. Então resolveu-se criar a Lei das Eleições, o Congresso Nacional discutiu e aprovou essa Lei das Eleições, que, por óbvio, vem sendo alterada aí ao longo da história. Nós tivemos mais alterações da Lei das Eleições do que efetivamente eleições de 97 para cá. Ou seja, nós tivemos alterações que sequer foram aplicadas. Do que especificamente vai tratar a Lei das Eleições? Das eleições. Então, ela vai dizer sobre as coligações, a forma que os partidos podem se reunir para participar das eleições, sobre as convenções para a escolha dos candidatos, sobre os registros dessas respectivas candidaturas, mais atualmente sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sobre a arrecadação e aplicação dos recursos nas campanhas, sobre a prestação de contas eleitoral, vai regulamentar as pesquisas e testes pré-eleitorais, dizer como que se pode fazer uma pesquisa, quando que se divulga, quais os requisitos para a divulgação dessas pesquisas. Vai falar sobre a propaganda eleitoral, sobre a propaganda no rádio, na TV, sobre a propaganda na internet, sobre os limites dessa propaganda, as multas que podem ser impostas aos candidatos que infringirem essas regras de propaganda. Vai falar sobre o sistema eletrônico de votação, sobre a urna eletrônica, sobre a forma de apuração das eleições, de divulgação dos resultados das eleições. Vai, por fim, falar sobre as infrações que afetam a estabilidade do processo eleitoral, trazendo a tipificação do que é compra de voto, do que é arrecadação e gasto ilícito, do que são as condutas vedadas dentro do processo eleitoral. Vai falar sobre as resoluções do TSE, ou seja, a Lei 9.504 ela trata de forma abrangente o
processo eleitoral. Enquanto o Código Eleitoral trata de todas as matérias afetas ao direito eleitoral, a Lei das Eleições ela vai regular de forma exauriente o processo da eleição. Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Às vezes você vai se deparar aí com a sigla LOP, L-O-P-P. É a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, Lei 9.096. Do que trata essa lei? Trata dos partidos, trata da forma de criação e organização desses partidos, de como eles devem, como seu estatuto deve ser estruturado, como esses partidos devem prestar contas dos recursos que recebem. Trata do fundo partidário, que é o fundo de manutenção para a existência desses partidos. Ou seja, a lei orgânica dos partidos políticos é a lei estruturante daquelas entidades que são a base da construção do exercício do poder estatal. Porque nós temos um monopólio para o exercício do poder político e esse monopólio ele é mediado pelos partidos. Portanto, conhecer a Lei 9.096 é fundamental para você que pretenda atuar na advocacia partidária. É fundamental para todo mundo que quer atuar no direito eleitoral. Mas para quem quer atuar na advocacia partidária, precisa comer, ruminar e digerir toda a lei orgânica dos partidos políticos. Porque ali está a base essencial para o funcionamento desses partidos. Lei Etelvino Lins, Lei 6.091 de 74. Muito pouco tratada essa lei, mas ela é muito importante. Por quê? Ela fala sobre a requisição de veículos para transporte de eleitores da zona rural para serviços da Justiça Eleitoral e vai dizer que os bens pertencentes à União, ao Estado e aos municípios, eles podem ser requisitados pela Justiça Eleitoral. E, sobretudo, essa lei ela vai criar alguns tipos penais eleitorais, alguns crimes, como, por exemplo, o fornecimento de alimentação e transporte para eleitor da zona urbana. Então, essa lei, ela pouco tratada, mas ela tem grande relevância. Por quê? O partido político ele tem o direito de fiscalizar esse transporte de eleitores. Ele pode, por exemplo, colocar um fiscal dentro de cada veículo que vai buscar eleitores na zona rural para se garantir que não vai haver ali propaganda eleitoral. Pense bem, uma prefeitura disponibilizou, teve um ônibus requisitado pela Justiça Eleitoral e vai buscar eleitores lá na zona rural. Se não tiver uma fiscalização do partido político, esse prefeito que é candidato à reeleição ou que esteja apoiando algum outro candidato, ele pode aproveitar essa circunstância para fazer ali uma boca de urna. Então, ter conhecimento do funcionamento desse processo de requisição é muito importante para os partidos estruturarem, organizarem a fiscalização das eleições. Então, está aí mais uma fonte do direito eleitoral, pouco discutida, mas que é muito importante para essa vivência prática de quem atua nas eleições. Por fim, as consultas respondidas pelos tribunais regionais eleitorais e pelo Tribunal Superior Eleitoral e as resoluções do TSE que vão regular as eleições. São também fontes do direito eleitoral, nada obstante a sua posição normativa ser inferior às demais leis que a gente tratou aqui. Não se trata de lei, se trata de resolução. No exercício da função atípica do Poder Judiciário, que é a função regulamentar, o TSE, especialmente o TSE, os TREs também podem baixar resoluções de matérias específicas, mas a lei atribui ao TSE a possibilidade de baixar resoluções que vão regular o processo eleitoral. Tá, mas quais os limites dessa fonte do direito eleitoral? O parágrafo único do artigo 1º do Código Eleitoral vai dizer que o Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para a fiel execução dessa lei. Então aqui nós temos a outorga legislativa para que o TSE expeça as resoluções que vão regular o processo eleitoral.
Mas qual o limite disso? O limite disso está lá na Lei das Eleições, na Lei 9.504. Quer ver? O artigo 105 da Lei das Eleições, ele diz que até o dia 5 de março do ano das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, vírgula, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas daquelas já previstas na lei, poderá expedir todas as instruções necessárias à realização das eleições. Por que eu coloquei essa vírgula? Esqueci de fechá-la, né? Por que eu coloquei essa vírgula em sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas da lei? Pelo princípio da legalidade. Não se pode criar sanção sem lei anterior que a defina. Então, as resoluções do TSE, elas têm um caráter regulamentar. Elas não podem exceder aquilo que está previsto na lei. Por quê? Quem discute a lei é o Congresso Nacional. São os representantes do povo, os representantes do Estado. Existe uma legitimidade em se estabelecer uma norma restritiva de direito a partir da discussão da lei nas casas do Congresso. Não pode um órgão do Poder Judiciário, ao seu alvedrio, à sua vontade própria, estabelecer, criar novas sanções. Então, as resoluções da Justiça Eleitoral, as resoluções do TSE, elas têm esse caráter regulamentar e elas não podem, em nenhuma hipótese, criar novas sanções. É uma fonte do direito eleitoral, mas ela não tem existência autônoma, independente daquilo que previu a lei. Ela está diretamente vinculada às previsões do Código Eleitoral, da Lei das Eleições e das demais leis aí que a gente tratou aqui. Por que é importante falar disso? Não basta ao operador do direito, não basta ao estudante do direito eleitoral levar em consideração só o texto das resoluções. Às vezes é mais fácil, você pega as resoluções por matéria, está tudo condensado ali, então você vai só nessa fonte. Não, é fundamental que você interprete as disposições das resoluções à luz, primeiramente, da Constituição Federal e a seguir de todos esses diplomas legais que nós tratamos aqui. Porque vez por outra a gente vê uma escorregadinha do TSE excedendo esse caráter regulamentar ou criando algum tipo de sanção que não sejam aquelas previstas pela lei. E aqui entra o papel fundamental do advogado, de fazer com que a lei seja efetivamente aplicada da maneira mais justa possível ao caso concreto do seu constituinte. Então é isso, meus amigos. Hoje falamos sobre as fontes do direito eleitoral. Espero que essa pinçada que nós demos aqui em cada uma delas possa ajudar você nos seus estudos, no seu aprofundamento para conhecer esse ramo do direito que é tão apaixonante e fundamental para o exercício da cidadania. A gente se encontra no próximo episódio. Acompanhe nossas redes sociais, se inscreva, clica em como é que chama o negócio lá? Em alerta, né? No sininho, para que você seja avisado sempre que chegar um vídeo novo. Valeu, um abraço!